Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Quem deu esse nome soube dar. Quem deu esse nome soube dar. Esse nó tá dado, revisado já. Esse nó tá dado, revisado já. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Ei, desenrola essa corrente, deixa o índio trabalhar. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um evento, fazendo parte de um evento maior, que é a Jornada dos Povos Indígenas e Universidades. Um evento internacional que conta com a participação de pesquisadores, artistas, indigenistas, enfim, de várias universidades e ONGs, instituições de apoio à causa indígena em várias partes do Brasil e fora do Brasil. Estamos aqui com esse evento por meio do Lampejos, Laboratório de Direitos da Natureza e Justiça Socioambiental da Universidade Estadual do Ceará, do qual eu sou vice-coordenador. A coordenadora é a professora Marinina Gruska, e eu hoje, na qualidade de vice-coordenador, vou atuar como mediador desse debate. O Lampejos é composto por pesquisadores também de várias instituições, e estamos aqui para realizar o debate com o professor, pesquisador Gustavo Guerreiro e com a professora Daniele Gruska. Primeiro, vamos apresentar o professor Gustavo Guerreiro, que vai falar sobre o militar e o índio. O professor Gustavo Guerreiro é doutor em Políticas Públicas pela UES, Universidade Estadual do Ceará, mestre em Sociologia pela UFC, indigenista da FUNAI, pesquisador do Observatório das Nacionalidades da Universidade Estadual do Ceará e editor da revista Tensões Mundiais, também da Universidade Estadual do Ceará. A palestra do professor Gustavo é sobre, como eu já disse, o militar e o índio. Então, o
Gustavo terá, em média, aí 30 a 40 minutos para expor, e depois a gente convida a professora Daniele Grusca para falar, e aí, em seguida, depois da fala dela, a gente abre para um debate contemplando as duas falas. Tá bom assim? Então, agora, com a palavra, o professor Gustavo Guerreiro. Tá, então, boa tarde a todos e a todos. Queria primeiramente agradecer ao Grupo Lampejos e à organização do Jopoi, né, para participar desse evento. Pretendo ser bem breve, porque é uma temática muito complexa para que a gente possa analisar, ou pelo menos pincelar em apenas um encontro, né? De modo que eu pretendo não exaurir o tema que vai ser discutido agora, porque, como eu falei, ela é uma abordagem muito complexa e muito ampla. Mas há alguns aspectos que eu considero que sejam importantes e fundamentais para que a gente possa entender a interação entre esses dois personagens da nacionalidade brasileira, que são o militar e o índio. Então, eu queria começar dizendo, alertando que não é possível compreender a instituição militar sem o aprofundamento teórico de alguns conceitos cruciais, como de nação, nacionalismo e colonialismo. No Brasil, essa ideia de nação como unidade imaginada vai jogar um elemento que vem das divisões socio-raciais implantadas na colônia e profundamente enraizadas no pensamento militar, que tem um sentimento oligárquico. O militar tem uma consciência da diferença com o restante dos habitantes do país, ele se acha um ser especial. Então, esse pensamento ele é caudatário de um colonialismo interno das elites brasileiras. A gente pode dizer que o pensamento do militar em relação aos índios seria mais ou menos assim: vamos reconhecê-los como brasileiros, mas não tanto quanto nós, que somos os verdadeiros brasileiros. No artigo, na revista Tensões Mundiais, foi até citada pelo Gerson Júnior, da qual eu edito, um intelectual que já faleceu há bem pouco tempo, chamado Benedict Anderson, tem um artigo intitulado O Militar e a Nação, em que ele vai dizer que os militares, a partir desse vício colonialista, né, de se julgarem mais especiais do que os outros, principalmente que os índios, imaginam e realizam a nação brasileira, a nação como um todo. Então, assim, discutindo um pouco esse processo civilizador do Estado brasileiro, a partir do processo de construção da República no Brasil, a questão indígena voltou a ficar em evidência, porque até então ela sempre esteve em evidência, mas ela ganhou um destaque maior, muito em função da instauração do regime republicano. Porque aí começaram, com a instalação da República Velha, ganhou impulso essa discussão em torno dos conceitos de identidade nacional e de projeto nacional. Como a nacionalidade voltava a ser tema de discussão, a retomada da questão indígena passou a ser favorecida. Então, havia um projeto civilizador do Estado brasileiro para os grupos indígenas que ia do sertão à Amazônia. Isso durante a Primeira República, né? Eu estou fazendo um recorte aleatório para a gente tentar situar um pouco esse debate. Então, esse projeto ele foi idealizado e executado por militares preocupados com a ocupação do território e do controle das fronteiras, principalmente do norte e do centro-oeste do Brasil. Nesse sentido, a gente pode afirmar categoricamente que o militar funda a política indigenista oficial moderna. Então, essa ação de fundação da política indigenista brasileira, que até então era pensada e executada
por religiosos, né? Essa ação foi personificada principalmente na figura do general Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que esteve muito ativo na todas as suas atividades, vou falar sobre elas, no período de 1881 a 1930. Então, nesse sentido, a grande distinção que norteou essa ação civilizatória dos militares na República Velha foi entre o litoral, que era considerado uma zona moderna, e o sertão, que era considerado uma área de atraso, uma área atrasada, que permanecem ali os valores coloniais. Para a sociedade da época, o litoral já havia superado essa condição colonial. Pensando assim nessa distinção entre colônia e república, eu costumo usar um sociólogo mexicano chamado Ramón Grossfogel, e ele vai discutir sobre essas zonas periféricas, né, principalmente na América Latina, esses países periféricos que permanecem no que ele vai chamar de situação colonial, embora não estejam mais sob a administração colonial, né? É como se os vícios coloniais que eu falei no começo não fossem superados com a implantação da República, ou seja, nós vivemos um período dito moderno, mas que ainda a situação de colônia ainda permanece. Então, o Ramón Grossfogel fala sobre isso, né? Principalmente nessas sociedades da periferia, essas permanências tendem a ocorrer com mais frequência. Uma das possibilidades da gente analisar essa diferença, essa distinção que eu coloquei entre o litoral e o sertão, é aquilo que o Zé Murilo de Carvalho vai falar sobre a tradição e a modernidade. Ele tem um capítulo num livro chamado Brasil de 1870 a 1914, A Força da Tradição. O capítulo chama-se Pontos e Bordados, o livro é Pontos e Bordados, escritos de História e Política, em que ele vai dizer o seguinte, abre aspas, deixa eu ler aqui. Apesar de existir consenso na literatura sobre o avanço da modernidade no Brasil após 1870, a tradição foi suficientemente forte para manter valores de uma sociedade rural, patriarcal e hierárquica. A modernidade, ela mesma, assumiu feições que a distinguiam do modelo clássico representado pela experiência anglo-saxônica. Preparou-se nesse período de 1870 a 1914 o terreno para a modernização conservadora dos anos 30. Então, assim, retomando essa discussão sobre a permanência dessa situação colonial, Pablo González Casanova, que é um outro sociólogo mexicano, ao definir essa ideia de colonialismo interno, ele afirma que os processos de acumulação capitalista são caudatários da sua herança colonial, ou seja, não existe o capitalismo, a modernidade, que não seja hipotecário dessa situação colonial, ou seja, as elites, ao mesmo tempo, isso é até um contrassenso, porque as elites coloniais, ao mesmo tempo que se preparavam para o advento da República e que pregavam que havia de ser uma sociedade moderna, positivista, porque o positivismo era a modernidade na época, elas próprias não tinham como negar a situação colonial que as colocou como elites. Então, existia aí um contrassenso. Nesse sentido, os militares procuram fazer uma espécie de jogo de cintura para reafirmar esses valores da modernidade republicana. Afinal de contas, a República foi fundada por militares também, né, a partir de um golpe militar, mas nas palavras do professor Manuel Domingos Neto, esse sentimento que o militar moderno incorpora, ele vem de uma índole que ele vai dizer que é neocolonialista, dissimulada por aquilo que ele vai chamar de patriotismo castrense. E esse patriotismo castrense, ou seja, um patriotismo que visa tão somente a próprio reforço das instituições militares e do Estado, sem se preocupar muito com as questões da sociedade em si,
procura se legitimar, ele precisa se legitimar a todo custo. Então, nesse sentido, o Marechal Rondon foi, na fundação do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, né, em 1910, foi um típico homem do seu tempo, né? Ele tinha uma formação política e filosófica e extremamente calcadas no positivismo das escolas militares. Na época, as principais escolas militares que trabalhavam com essa vertente positivista, que eram redutos do positivismo na época, eram a Escola Militar da Corte, a Escola Militar da Capital Federal e a Escola Militar do Brasil, a maioria situada ali no Rio de Janeiro, onde ele foi estudar. Então, essa mentalidade era inerente a militares que se formavam com base nesse pensamento cientificistas, né? Na época, os cientistas, eles eram chamados de científicos, né? E isso dominava, essa mentalidade dominava a preparação profissional de uma parcela importante da oficialidade brasileira, que era oriunda desses 3 redutos de escolas militares que eu falei para vocês. Então, essa ideia de oficiais científicos, ela é muito relacionada à questão da formação de um corpo de engenheiros militares. Rondon era um engenheiro militar, e esse corpo de engenheiros militares, desde a época colonial, que era o tempo que a defesa do território era normalmente feita através de construções e fortificações, também deveriam garantir a posse do território. Então, as grandes obras estruturantes da época, no caso do Rondon, quando ele criou o indigenismo moderno, ele trabalhava na criação e direção da comissão de linhas telegráficas, ou seja, ele era um oficial científico que estava ocupado na construção de linhas telegráficas, que era a telegrafia era a internet da época, que ligaria o Rio de Janeiro à capital do Mato Grosso, Cuiabá, né, tentando fazer essa interligação entre o litoral e o sertão, que eu falei para vocês. Então, o contato dele com os povos indígenas foi uma coisa meio acidental. E Rondon era descendente de índios Bororo, então ele reconhecia essa sua herança indígena, então tem uma série de legados que ele deixou para o indigenismo brasileiro, embora seja uma figura controversa, né? Mas, enfim, então ele criou, né, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, em 1910. Essa sigla que tem no final, Localização dos Trabalhadores Nacionais, ela informa muito a nós sobre a origem da política indigenista, que visava tão somente grosso modo, resumindo que o tempo é curto, a transformação do índio em um proletariado rural ou camponês. Ou seja, qual era a ideia? Era você localizar o índio na medida que as frentes telegráficas fossem avançando em rumo ao sertão e outras expedições também fossem dando de cara com esses indígenas, que eram chamados na época de arredios, e hoje a gente chama de isolados, né? Na medida que fossem avançando, a ideia era que o Estado brasileiro domesticasse, ou seja, pacificasse, aí o termo pacificação, pacificasse esses índios e os transformasse em seres, aí, aspas, úteis ao processo de construção do Estado brasileiro. Então, Rondon, tanto é que Rondon, quando ele começou na instalação das linhas telegráficas, ele era substituto do general Gomes Carneiro, né, que morreu logo em seguida, e quando ele já assumiu com essa mentalidade, né, do contato dos povos, enfim. A atividade do Rondon, ela tinha como um ideal uma espécie de integração da civilização com o sertão, como eu falei, né, e buscar resgatar os índios do que ele chamava de atraso cultural, ou seja, a condição de uma sociedade inferior desse ponto de vista. A proposta indigenista do Rondon era que essa proposta de incorporar o índio à civilização ocidental não era muito diferente das missões religiosas católicas da época, não.
apenas na proposta do Rondon, essa catequese religiosa ela era trocada pelo culto cívico à pátria, e os valores, os símbolos nacionais, a bandeira nacional. Então, para os índios, a consequência era tão dramática quanto a conversão religiosa forçada dos jesuítas, né? Mas aquela época era um período de intensos massacres do que eram conhecidos como os bugreiros, né? Que os índios eram pejorativamente conhecidos como bugres, ou caçadores de índios, que eram caçadores profissionais, que muitos atuavam com os bandeirantes. Veja essa estátua agora do Borba Gato, foi incendiada aí em São Paulo. Então, esses bugreiros dizimavam populações indígenas inteiras. Tanto que, na época, em 1907, um congresso internacional de americanistas em Viena, na Áustria, foi levantada uma disputa, uma celeuma, entre o que chamavam novo espírito republicano, que era um espírito republicano de justiça e paz entre os povos, e outro que era predominante na época, que era um espírito darwinista, que dizia que a luta pela sobrevivência se daria a partir da vitória do mais forte. Ou seja, tanto é que aqui no Brasil, um cientista de renome na época, né, um alemão de origem, que era na época o diretor da seção de zoologia do Museu Paulista, o nome dele era Hermann von Ehring, jogou lenha na fogueira nessa discussão sobre republicanismo e darwinismo, quando deu entrevista para diversos jornais que não estava se fazendo nada de errado aqui no Brasil, e que o que estava acontecendo em São Paulo, como no restante do Brasil, com a construção da estrada de ferro, e ele citava na época a estrada de ferro que ligava São Paulo a Corumbá, que se os índios continuassem resistindo, só lhe restaria a extinção. Ou seja, a gente tinha aqui se fosse hoje um típico representante do bolsonarismo naquela época, né? Então, ou o índio, para o Ehring, ou o índio se adaptaria, ou ele morreria, ou ele poderia ser legitimamente morto. Então, esse era o pensamento da época. Então, foi nessa celeuma que Rondon teve a iniciativa de criar o SPI, que, embora tenha esses problemas que eu falei para vocês do que a gente chama de assimilacionismo cultural, que é algo que até o Rondon bem mais na frente vai negar, né? vai pensar um pouco mais à frente. Ele era um cara, é um pouco meio pecado isso que eu vou falar, mas era um cara à frente do seu tempo, né? Então, em 1910, ele criou, através do presidente Nilo Peçanha, o SPI, e deu meio que um freio nessa mentalidade de massacre dos índios, né? Então, de modo, um ponto fundamental aqui para a gente entender um pouco a política indigenista moderna, pensada e executada pelos militares, é que essas linhas telegráficas, esses elementos estruturantes do Estado brasileiro, essas grandes obras da época, elas tornaram-se elementos não só de uma integração tecnológica, mas de uma ideologia do poder. Então, assim, a liberdade, nesse sentido, a liberdade dos índios era vista através da ação tutelar do Estado. Então, dali se processaria a sua inserção na sociedade dita civilizada, ou seja, o índio só poderia se tornar um nacional se ele fosse tutelado pelo Estado. Então, o SPI compunha parte dessas ações de pacificação e de tutela. Ele era um elemento dessa ação do Estado brasileiro que visava a modernidade. Tem vários aspectos aqui que eu poderia destacar sobre a criação do SPI. Ele foi criado no sentido de estabelecer áreas férteis, perto de mananciais, cursos de águas, e meios que facilitassem a agricultura, porque ali, quando ele demarcasse uma terra que fosse fora desses meios, ele liberaria essas áreas mais ricas para centros agrícolas, né? Ou seja, abrir o espaço para o agronegócio da época
entrar em ação pacificando os índios. Então, a atuação do SPI foi marcada, né, por um exercício que eu digo que é contraditório, pois tinha um objetivo tanto de proteger as terras e a cultura do índio, mas agia transferindo os índios de forma a liberar as suas terras para a colonização. Então, o indigenismo brasileiro começou de maneira muito contraditória. Então, assim, foram se passando os anos, vou dar um grande salto aqui histórico e queria, até períodos pré-ditadura militar, foram acontecendo muitos massacres em relação aos povos indígenas, né? E nesse sentido eu queria destacar um dos principais documentos que falam sobre massacres de índios, que é o relatório Figueiredo, né? Que foi um documento conseguido no âmbito da Comissão Nacional da Verdade. E esse documento ele vai relatar um pouco aquilo que o procurador Jader Figueiredo, que não era um procurador, né, como conhecemos hoje no Ministério Público Federal, mas ele era um advogado da União, que atuava no DENOX, e que foi contratado para fazer um relatório da situação do que estava acontecendo com os indígenas antes da criação da FUNAI. Então, são milhares de páginas, foi uma época de intensos massacres. Aliás, qual época não foi de intensos massacres? Então, o relatório Figueiredo foi uma espécie de esforço do Estado para recriar uma bandeira do combate à corrupção, que foi usada como indicativo anos depois do golpe de 64, né? O relatório, ele é fruto assim, rapidamente, fruto da vontade do ministro do interior da época, que era o Albuquerque Lima, que tinha pretensões eleitorais de ser presidente da República. Então, ele instituiu essa comissão para avaliar, dados os inúmeros casos de massacre de indígenas, criou-se uma comissão que produziu um relatório com o diagnóstico da situação dos indígenas no Brasil, que tinha agentes do SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, né? Então, essa comissão percorreu aí cerca de 1/3 dos territórios indígenas da Amazônia. Não foi um levantamento nacional exaustivo, mas foi um documento que mostrou que, por exemplo, na época da ditadura, houve 8.300 mortes de indígenas. Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Então, ele era um documento que também tinha um viés político muito forte, porque ele fez vista grossa aí a pelo menos 2 ou 3 episódios cometidos pela ditadura que já tinham sido cometidos em 1966. E aí eu destaco 2 desses episódios, que são a morte de mais de 100 índios no território indígena de Maraioatsede, lá no Mato Grosso, porque eles tinham sido transportados de aviões da FAB de uma aldeia para outra. Então, nesses deslocamentos morreram 100 indígenas. Isso não foi relatado pelo relatório do relatório Figueiredo. E a quase extinção dos índios Cararaô, né, Cararaô são do povo Caiapó, no Pará. Eles eram 48 e 41 morreram em uma única ação de deslocamento. Então, todos esses massacres que são citados no relatório, geralmente são ações da ditadura militar, quando ela começa a ocupar a Amazônia. Então, isso de certa forma, alguns desses fatos somem do relatório, porque esse relatório ele dá um grande enfoque à questão dos postos indígenas do SPI. Mas por quê? Por que um relatório que foi encomendado pelo governo, pelo ministro do Interior, para averiguar situações de violência dos povos indígenas, ele vai se preocupar com corrupção do órgão indigenista, que à época era o SPI? Porque esses postos indígenas, eles tinham sido todos montados pelos trabalhistas na época de Getúlio, né? Então, havia uma disputa política entre os trabalhistas e esse pessoal mais que vinha a ser identificado depois com o golpe militar. Então, nesse sentido, que em 1967 é criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI,
nesse discurso de luta contra a corrupção. Vejam só como isso tem similaridades com a nosso quadro político atual, né? Sempre a desculpa da luta pela corrupção para poder justificar os mais diversos massacres. Então, a comissão, ela nesse sentido, ela vai dar um grande destaque aí aos eventos que ocorreram antes do golpe de 64, destaque para o massacre do Cinta Larga, em Rondônia, que tinha ocorrido aí em 1963. Na verdade, foram vários massacres, mas esse foi o chamado Massacre da Serra Morena. E tem até uma imagem muito forte, muito conhecida, que é uma índia que é amarrada numa árvore, ela partida ao meio, de baixo para cima, assim, na frente do filhinho recém-nascido dela. Então, foram diversas violências que ocorreram nessa época. Então, esse relatório civil, né, como eu falei, esse projeto político de um setor do governo militar, que era encabeçado pelo general Albuquerque Lima, mas o grande problema qual foi? O grande problema foi que quando a imprensa nacional e internacional tomaram conhecimento do que estava acontecendo, tanto é que o relatório foi colocado em sigilo e só foi reaberto agora com a Comissão Nacional da Verdade, que já provocou um estardalhaço. Na época que a imprensa tomou conhecimento, tratou logo de dar nome ao que havia de fato, que era um genocídio. Então, assim, até genocídio era a palavra que o militar, na época, fugia como o diabo foge da cruz. Até fazendo, assim, um parêntese sobre isso, como eu falei, o militar abominava esse termo de genocídio na época, mas os de agora também abominam. Eu lembro que em julho do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do STF, estava participando de uma videoconferência que era organizada na época pela revista Isto É e pelo Instituto Brasiliense do Direito Público. E aí, nessa palestra, ele declarou, isso era no começo da pandemia, aliás, meados da pandemia, né, quando a pandemia estava se agravando, e aí o Gilmar Mendes falou que o Exército está se associando a um genocídio promovido pelo governo federal. Isso fazendo referência, na época, ao Ministério da Saúde, né, que em plena pandemia era dirigido interinamente por um general da ativa, que era o Eduardo Pazuello, e aí o Gilmar Mendes falou, isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas, preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio e isso não é razoável. É preciso pôr fim a isso. E foi o suficiente para o Ministério da Defesa na época, que era comandado pelo Fernando Azevedo, general Fernando Azevedo e Silva, hoje é o Walter Braga Neto, e os comandantes, o Ministério da Defesa e os comandantes das três forças, na época, o general Edson Pujol, que é do Exército, o brigadeiro Antônio Bermudes, da Aeronáutica, e o almirante Ilques Barbosa Júnior, que também já foi substituído, ameaçaram, através de uma nota, que entrar numa representação na PGR, né, que era na época que era a Procuradoria-Geral da República, que é até o Aras, que foi reconduzido agora, que iam entrar com ação contra as declarações do Gilmar Mendes, porque considerava essas declarações completamente afastadas dos fatos, ou seja, e diziam-se que essas afirmações de que o governo estava contribuindo para o genocídio causavam indignação. Aí eu pergunto, causava indignação a quem, cara pálida? E por que os militares, quando se trata, não só nesse caso, mas nesse caso que trata do genocídio indígena, por que eles entravam com tanta veemência, né? Então, aqui voltando ao raciocínio, na época desse relatório, o procurador Jader Figueiredo foi chamado para atuar no Congresso Nacional e disse na época que a imprensa fez sensacionalismo, tal, que os índios não eram tão maltratados pelo governo militar. Resumo, o relatório Figueiredo, ele era fruto de um projeto político dos militares
mas esse relatório, eles perderam o controle sobre a repercussão desse relatório. Então, o medo dos militares era perder assento nos diversos fóruns internacionais por serem tratados como genocidas e o país um pária internacional. Eu não estou querendo aqui dizer, na minha exposição, aliás, nem no meu trabalho de pesquisa, que o Exército tinha um plano de sair matando índio à torta e à direita. O que ocorreu foi muita desídia e omissão. O que importa, assim, nesse caso, são os efeitos, né? Os efeitos daquilo que se impunha aos índios a partir dessa concepção etnocêntrica de desenvolvimento, ou seja, não havia um cuidado de verificar os efeitos desse desenvolvimento nacional para as comunidades indígenas. Mas, embora isso seja, de modo geral, uma diretriz, né, uma forma de interação dos militares com os índios, houve também casos de enfrentamento direto, né, onde o mais notável desses enfrentamentos foi o dos Waimiri-Atuari, que os militares citam que houve conflito armado, né? Muitos foram abatidos, inclusive. Então, assim, nesse sentido, eu queria fazer uma pequena reflexão, né? A resistência indígena, principalmente na época da ditadura, ela pode ser comparada com a resistência de uma esquerda armada urbana? Eu não sei. Porque pouco se mencionaram os 8.300 índios mortos, né? Que foram assassinados na ditadura, mas muito se fala nas mais de 450 vítimas da ditadura, né? Principalmente os comunistas, nos grandes centros urbanos, mas que é, por si só, uma tremenda, como é que se diz, um tremendo escárnio para a humanidade. Mas você imagina, 8.300 índios mortos e pouco se fala nisso. Então, isso talvez possa ajudar um pouco a compreender a visibilidade da temática indígena na ditadura e na historiografia brasileira. De modo geral, a década de 1970 ela foi muito tenebrosa para os índios da Amazônia, né? Isso está no documento da Comissão da Verdade. Tem um livro de um autor chamado Shelton Davis, chamado Vítimas do Milagre, né? Que ele vai falar um pouco sobre essa história dos grandes projetos de desenvolvimento e como esses projetos afetaram os povos indígenas, né? O próprio título Vítimas do Milagre já fala muito sobre essa realidade. Só salientando um pouco que ele trata... é um antropólogo, o Shelton Davis é um antropólogo estadunidense, né? Que tem como público o leitor internacional que está interessado na política brasileira. Então, não é um livro de brasileiros, é um livro para quem está querendo escrever para fora, né? Tanto que ele documenta, inclusive, o grande envolvimento internacional do programa do governo brasileiro para abrir e desenvolver obras na região amazônica, né? Que na época era chamado de um milagre econômico brasileiro, ou seja, entra aí uma outra contradição, porque ao mesmo tempo que a comunidade internacional estava ativamente inserida no chamado milagre brasileiro e, portanto, concorrendo para o massacre dos povos indígenas, ao mesmo tempo essa mesma comunidade internacional se mobilizava ativamente contra o massacre dos povos indígenas. E, nesse sentido, o Brasil, as elites brasileiras, os militares brasileiros sofriam muitas pressões e muitas vezes cediam a essas pressões internacionais, como é o caso hoje também, se a gente vê na situação da devastação da Amazônia, né, nos fóruns internacionais, em que as queimadas na Amazônia têm, inclusive, repercussões econômicas importantes, como essas do acordo Mercosul-União Europeia, que prevê que, caso o desmatamento aumente, eles podem unilateralmente bloquear o comércio bilateral entre essas duas regiões. Mas, enfim,
Então, só para finalizar essa parte, o ministro do Interior, na época, o Rangel Reis, que eu falei, ele fez um decreto muito importante, que isso tem repercussões institucionais, inclusive até hoje, que tratava aí de distinguir o que eles chamavam de silvícolas, que eram os índios que viviam segundo suas tradições, e os índios chamados aculturados, que já estariam se conformando aos costumes da maioria dos brasileiros, e, portanto, tinham que ser emancipados. Então, essa condição de silvícolas aculturados, esse decreto de emancipação, ele só foi superada com a Constituição Federal de 1988, notadamente os artigos 231 e 232. Passando, assim, esse período da Constituição Federal, eu queria só destacar um fato que foi muito repercutido na época, que foi a demarcação de Raposa e Serra do Sol, a terra indígena Raposa e Serra do Sol, no estado de Roraima, fazia fronteira ali com a Guiana. O processo de demarcação de Raposa e Serra do Sol, na época ele conflagrou um debate nacional em torno de diversos argumentos, onde um dos que se sobressaiu foi o do Exército Brasileiro, que foi reproduzido, inclusive, reiteradamente pelo próprio Ministério da Defesa, em pleno governo do PT, mostrando o descontrole que se tinha sobre os militares. Eu acho que até hoje se tem esse descontrole, descontrole que eu falo de descontrole constitucional sobre os militares, que na época diziam que a demarcação de terras indígenas na fronteira criaria nações indígenas e contribuiria para a chamada internacionalização da Amazônia, ameaçando aí a integridade da região e a soberania nacional. Os grandes grupos de mídia que deram uma visibilidade inédita na época da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, fizeram vários editoriais, matérias, artigos de opinião, principalmente quando a demarcação teve em julgamento no Supremo Tribunal Federal em 2008. Então, havia políticos de todos os espectros também compartilhando esse argumento da internacionalização da Amazônia. E isso foi muito inspirado na fala na época, general Augusto Heleno, que hoje é chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Na época, ele era comandante militar da Amazônia. Então, essa ideia ganhou uma grande popularidade na mídia. Então, só para finalizar aqui, para fazer o arremate. Na época do julgamento de Raposa e Serra do Sol, criou-se uma controvérsia de uma tese chamada marco temporal, na qual o Supremo Tribunal Federal afirmava que o direito a uma terra indígena só deveria ser reconhecido quando a área encontrasse tradicionalmente ocupada no momento da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 88, a menos que se comprovasse o renitente esbulho. Ou seja, o renitente esbulho é a reivindicação de retorno em caso de expulsão da área. Ou seja, é uma dupla, uma tripla violência, porque na época o índio, até 88, ele era tutelado pelo Estado. Então, ele não tinha nem condição de representar na justiça como um cidadão de direito. Então, como é que você pode penalizar aquele que não tinha nem condição de recorrer legalmente? Então, sabe, e desconsidera o próprio esbulho, os próprios deslocamentos forçados, os massacres. Então, se o fato dele não estar ali na terra, na época da Constituição, não significa dizer que ele não pertencia àquela terra. Pelo contrário, ele pertencia e foi expulso daquela terra. Então, assim, nesse sentido que é até uma discussão que está na ordem do dia, aliás, nesse exato momento, indígenas de todo o país estão se manifestando e acompanhando o julgamento que envolve a reserva indígena, que é um caso ali do Paraná, que é chamada Ibirama lá Clanô, que fica... Paraná não, fica em Santa Catarina, que também é parte de uma reserva biológica. Essa terra indígena
está sendo reivindicada pelo Estado de Santa Catarina, inclusive utilizando esse argumento do marco temporal. E a FUNAI desde 2003, tem atuado em favor desse grupo indígena, quando o Ministério Público, na época, reconheceu que a região era tradicionalmente ocupada pelos índios. Então, a importância desse julgamento de hoje, que foi, inclusive, adiado várias vezes, sobre o marco temporal, que envolve esse caso aí dessa reserva biológica de Santa Catarina, ela vai determinar, daqui para frente, como serão feitas as demarcações de terras indígenas e muito mais. Pode determinar, inclusive, como determinadas áreas indígenas podem ter o processo de demarcação revertido. Então, ela é muito importante. Resumindo aqui de modo geral, pegando todo esse apanhado que eu fiz da política indigenista, da tutela, dos processos de demarcação de Raposa Serra do Sol e dos massacres, só finalizar dizendo que todos esses movimentos, esses problemas as grandes questões indigenistas que nós estamos enfrentando hoje, nós, os indígenas principalmente, estão enfrentando, são frutos de uma atuação histórica dos militares na condução da política indigenista brasileira. E aqui, política indigenista não quer dizer que é só a política executada pela FUNAI, é a política do Estado brasileiro como um todo, que tem como público os povos indígenas. Então, aqui finalizar, dizer que os índios agora se encontram em frente ao prédio da Justiça Federal, ali na rua Pedro I, no centro de Fortaleza, acompanhando, se manifestando e lutando pelos seus direitos. E finalizo aqui a minha apresentação, que se deu muito mais em caráter de provocação e de debate, e agradecer pela paciência de todas e todos. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Então, agora, conforme combinado, a gente vai passar a palavra para a professora Daniele Grusca, que vai falar sobre pandemia e os povos indígenas. Daniele Grusca também é do Lampejos, assim como o Gustavo. Ela é doutoranda em políticas públicas pela UES, mestre em administração pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em medicina chinesa, em urgência e emergência, servidora da empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, Saúde e Segurança do Trabalho, no Complexo Hospitalar Walter Cantídio, do Hospital da Universidade Federal do Ceará. É também bacharel em Psicologia e também licenciada em Psicologia pela Unifor e graduada em Enfermagem. E sua fala, como eu já disse, sua palestra é sobre pandemia e os povos indígenas. Boa tarde a todos e a todas. Como o Gerson já me apresentou, né, sou a Daniele, sou doutoranda em políticas públicas e vou falar um pouquinho para vocês em relação à pandemia e às políticas públicas de saúde indígena. Eu sei que esse evento, né, vocês já viram muita coisa nesse evento, muitas informações, e agora a gente vai tentar tratar sobre essa questão. Eu queria agradecer o convite para a participação, né, no evento, agradecer a presença das pessoas que estão assistindo hoje, e dizer que essa temática indígena, ela está muito evidente nesse momento, principalmente pela questão agora, né, que está sendo, enfim, foco de votação, né, a história do marco temporal, né. Então, os indígenas, eles estão numa situação bem complicada, né, estão precisando realmente que seus direitos conquistados na Constituição de 1988, eles sejam realmente efetivados. Enfim, como vocês já sabem, né, os índios
são populações que têm vários problemas, como a vulnerabilidade, né, como a exclusão e a pobreza. Faz parte dessa realidade dos povos indígenas e, por conta disso, em decorrência de toda essa situação, durante muitos anos, os índios vêm lutando, vêm se mobilizando para que os seus direitos sejam efetivados, né? Então, após essas conquistas de 1988, a gente observa que existiram algumas ações que foram tomadas. Porém, essas ações, essas políticas públicas nunca foram de fato suficientes, né? E por isso que os índios precisam estar sempre se mobilizando para tentar buscar que essas políticas sejam de fato efetivadas. Essas políticas públicas de saúde, né, e todas as outras, elas são de extrema importância para que a equidade, né, seja uma realidade no nosso país. Até porque a gente observa que diversos grupos populacionais realmente sofrem bastante com várias impossibilidades e principalmente com essa questão da pobreza. Existem várias etnias, como vocês já devem ter discutido, né, nesse evento todinho, tá? São várias etnias. No Ceará a gente tem 14 etnias, no Brasil inteiro nós temos etnias espalhadas por todo o país, né? Algumas delas têm maiores contatos com a população geral, outras menos. A gente observa que a população do Nordeste ela se relaciona muito com os outros grupos populacionais, e isso acaba acarretando, né, situações muito complicadas. Quando a gente vai pensar nessa população, principalmente a população indígena do Nordeste, é uma população que sofre com as proximidades dos grandes centros, sofre com muitas violências, dentre as quais, né, a exclusão, os preconceitos, violência de todos os tipos, inclusive patrimonial, quando eles não podem ocupar suas terras e seus espaços com tranquilidade, precisam a todo tempo estar se mobilizando para que as coisas realmente andem, né, no sentido de que essas conquistas que foram realizadas e publicadas na Constituição de 1988, elas realmente se efetivem. Como vocês já devem saber, ou os que não sabem, né, a população indígena é uma população muito vulnerável, seja pelas condições epidemiológicas, né, que enfim, incidem sobre a nutrição, né, que está aquém da necessidade, e a situação sanitária, que, na verdade, é uma situação sanitária bastante prejudicada, como a questão imunológica, que também pode ser citada, não apenas dos índios que estão mais longe dos grandes centros, mas os outros indígenas também, exatamente por uma série de fatores, né, que acabam impossibilitando ou dificultando que essa saúde do índio, né, seja realmente estabelecida. A construção das políticas públicas de saúde indígena, elas vão se dar após a Constituição de 1988, embora antes tivessem algumas ações que, enfim, fossem realizadas pela FUNASA e pela FUNAI, a partir de 1988, mais presente na década de 1990, a materialização do que estava escrito na Constituição começou a ocorrer. Embora a gente saiba que essas políticas públicas de saúde indígena sempre estiveram aquém da real necessidade dos povos, né? Embora tenha-se uma necessidade de instituir, né, essas práticas, instituir essas ações para que a atenção básica de fato fosse cumprida, né? Então, essas políticas públicas de saúde indígena, que são voltadas principalmente para a atenção básica, embora elas devam também ter braços nas ações que, enfim, sejam mais complexas, como, por exemplo, atendimento especializado e hospitalar, né, elas têm base exatamente nessa Constituição de 1988. E, a partir de 1990, elas começam a ser construídas. Eu costumo, quando estou falando a respeito dessas políticas públicas de saúde indígena, eu costumo dizer que no papel está tudo muito bonito, né? Porque, no final das contas, é como se tudo aquilo tivesse um funcionamento pleno. No entanto, a gente observa que, principalmente nos locais que são mais distantes dos grandes centros, a atenção básica ela é prejudicada, porque nem sempre tem uma equipe de saúde atuante, né? Ou a equipe de saúde está incompleta, ou tem uma falta de algum tipo de recurso, seja ele humano ou, né, ou material. E a partir disso daí, a gente observa que essa política pública de saúde indígena, ela precisa sim ter um acompanhamento, não apenas,
né, do governo federal, né, obviamente, mas também dos próprios indígenas para que seja efetivada e entre em um funcionamento adequado, né, com tudo aquilo que precisa funcionar. É óbvio que a gente tem que entender também que a política pública de saúde indígena, ela tem que ser respeitada em vários sentidos. E um dos sentidos mais importantes é o desafio, né, de atrelar a medicina tradicional indígena e a medicina ocidental. Por quê, né? A medicina tradicional indígena é uma questão cultural, né, são a aplicação de recursos naturais e sobrenaturais para o desenvolvimento, né, desses grupos e para que a saúde seja mantida desses grupos populacionais ou restabelecida, se for o caso. E a gente também tem uma outra faceta, né, que é a medicina tradicional, que a grande parte dos profissionais de saúde, né, recebe uma influência muito mais intensiva desse tipo de posicionamento. Então, nesse sentido, a saúde indígena, ela precisa, sim, atrelar esses dois fatores, mas também priorizar o desenvolvimento de ações, né, que também estão dentro dos programas de saúde nacional, como, por exemplo, né, os programas de acompanhamento da diabetes e hipertensão, né, de doenças que são de notificação compulsória, como, por exemplo, tuberculose, né, hanseníase, e, atualmente, a questão da Covid. Partindo disso, a gente observa que essas ações das políticas públicas de saúde indígena, elas sim, né, precisam ser efetivadas, elas precisam ter acompanhamento, mas, no entanto, a gente observa que desde a sua implantação sempre foi muito dificultoso, né, que realmente essas atividades, essas ações, elas fossem de fato efetivadas. Com a pandemia, né, enfim, a gente observa que esse governo que chegou ao poder em 2019 sempre teve uma postura anti-indígena, né, na verdade, no sentido de não querer dar nenhum direito e retirar os direitos que já estavam com algum funcionamento, porque a gente não pode dizer que eles estavam plenamente funcionando. E com essa pandemia, a gente observa que a omissão do Estado foi proposital, né, no sentido de que, na medida em que eles não deram acesso à saúde, né, através de diversos tipos de ação que não foram efetivadas, a gente observa que esse Estado, ele realmente não estava nem um pouco preocupado com a questão indígena. E o que aconteceu durante a pandemia, né? O que deveria estar em prática, que é essa atenção básica, simplesmente teve uma paralisação importante, né, dos atendimentos como o acompanhamento dessas doenças que eu já coloquei para vocês, o acompanhamento da puericultura, que é das crianças, né, o acompanhamento do crescimento das crianças e de todo o desenvolvimento, vacinação e etc., e também o acompanhamento das gestantes, né, embora tenha acontecido em alguns momentos, mas não foi com efetividade como vinha acontecendo há algum tempo atrás, né. Enfim, essas paralisações das ações de saúde, a ausência de recursos de prevenção e detecção de tratamento, né, essa dificuldade das equipes de saúde de estarem realmente completas e fazer o encaminhamento para atenção, né, o que ultrapassa a atenção básica, foi bastante evidenciado desde o começo da pandemia. E em março do ano passado, por exemplo, o que se observou foi que, por mais que tivesse dinheiro liberado, tivessem ações que fossem deveriam ser aplicadas para a saúde indígena, foi necessário, né, que os próprios indígenas arregaçassem as mangas e que as ações que fossem importantes para a manutenção da vida, de fato, né, estivessem sendo colocadas em prática. Uma etnia que eu acompanho, que é a dos Pitaguari, precisou realmente tomar uma série de ações para que isso fosse desenvolvido, como, por exemplo, né, venda de artesanato, como, por exemplo, rifas, né, solicitação de doações, para que as pessoas conseguissem, pelo menos, ter o básico para enfrentamento dessa pandemia, né, que no caso seria, né, a confecção de máscaras, né, faciais, o uso de produtos, né, sanitários, né, para, no caso, higienização, né, e também de alimentos, porque muitos desses indígenas, né, embora
recebam, né, estejam nas terras, eles têm também outras atividades que acabaram sendo impactadas com a pandemia. Os indígenas, nesse sentido, precisaram se mobilizar porque o governo federal não estava se mobilizando. E, em decorrência de tudo isso, como foi colocado já, né, foi necessário que os indígenas, através da APIB, partidos políticos e outras entidades, entrassem com pedido no STF para efetivação, né, de ações emergenciais contra a pandemia. Nesse período inicial da primeira onda da pandemia, se observou algumas características muito perturbadoras sobre o que aconteceu com os índios. A primeira delas, né, é que os indígenas, eles tinham uma chance de mortalidade, né, um índice de mortalidade muito maior do que a população geral, né, chegando a, inclusive, dobrar a quantidade de mortes, percentualmente, obviamente, por conta que a população indígena não é uma população tão grande comparado com outros grupos no país. Se observou que durante esse período, desses primeiros 6 meses de pandemia, muita coisa aconteceu no cenário político que permitiu, por exemplo, a entrada de pessoas estranhas aos grupos, né, às etnias, nas aldeias, né, contaminando muitas pessoas, e isso foi muito evidente lá na região norte. Aqui no Ceará, os indígenas precisaram erguer barreiras sanitárias para evitar o trânsito de pessoas estranhas, né, e ter uma promoção de saúde também nessas aldeias, né, principalmente através da informação, né, através da divulgação de metodologias para a prevenção da Covid, bem como, né, ações que realmente pudessem ser efetivas no sentido de permitir com que esses índios sobrevivessem não apenas do ponto de vista sanitário, né, do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista alimentar e nutricional, que também faz parte disso. Hoje a gente observa que a situação, ela, embora tenha melhorado com a vacinação, ainda assim os indígenas permanecem adoecendo, né, adoecendo inclusive com essa nova variante. E isso acaba gerando, né, uma situação bastante complicada, porque embora a nova variante, né, e os indígenas estando vacinados, eles têm uma chance muito menor de pegar a doença, na prática, né, eles acabam pegando e podem vir a desenvolver as formas graves, porque a vacinação ela vai estar agindo de acordo com uma redução desses casos graves, e não, né, realmente de que seja 100% de redução disso daí. Hoje a vacinação dos índios, né, foi completa em 100% da população adulta, né, as crianças e adolescentes estão sendo vacinados, mas não foi feita a segunda dose da vacina, né, eles ainda estão nesse momento. Isso tem impactado na redução de mortalidade. No entanto, né, a gente observa que os recursos disponíveis para que esses indígenas estejam bem e consigam realmente retornar a algum padrão de normalidade, embora a gente não consiga ainda estabelecer isso por conta da peculiaridade da pandemia, essa terceira onda que pode vir a acontecer a qualquer momento, segundo os estudos que já foram, né, publicados. Teve uma redução de mortalidade, no entanto, a gente não pode deixar de ter os cuidados necessários. Durante esses momentos preliminares da pandemia, né, o que se viu foi uma ausência da SESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, no sentido de fornecer equipamentos, condições, né, máscaras faciais, orientação, inclusive, como se a pandemia não existisse. E em alguns outros locais do Brasil, que se observou também, é a questão da instituição de de outros tipos de tratamento que são amplamente questionados, como o kit COVID, que foi disponibilizado, né, para as populações, principalmente do norte, né, o que acabou acarretando doenças mais severas, inclusive, né, porque o kit COVID, ele é hepatotóxico, ou seja, ele pode trazer impactos bastante importantes, né, no corpo humano, dentre eles, né, a falência do fígado, né, e de outros órgãos que possam estar associados com a filtragem, né, do sangue no corpo, como também, né, impactos na função renal. E, no entanto, o que a gente observou foi que, desde o começo dessa pandemia, a gente tem observado, né, que o governo não tem atuado a contento.
A minha pesquisa, que, enfim, está sendo realizada lá no Pitaguari, agora nesse momento, utilizando mais o WhatsApp do que qualquer outra coisa, mostra o descontentamento das pessoas e todo o sofrimento que essas pessoas passaram, né? Desde a morte dos mais idosos, que foi uma realidade, muitos idosos falecendo, como também pessoas jovens. Isso prejudica muito, né, os povos, a impressão que dá, né, e aí, no caso, a história vai dizer que realmente a necessidade do governo era que eliminasse esses povos indígenas para evitar, digamos, a questão da homologação das terras, né, a destinação de recursos para a saúde, exatamente porque não se enxerga o indígena como alguém que faz parte dessa população, né, mas que, na verdade, como se fosse uma situação apartada. Dentre essas pessoas que eu pesquisei, né, na população, no povo indígena Pitaguari, muitas delas se mobilizaram sozinhas nas lideranças, né, juntamente com outras lideranças, para que fosse angariado fundos para isso aí. E uma coisa interessante que aconteceu logo no começo da pandemia foi exatamente a ausência, né, completa dessa equipe de saúde, principalmente no que tange a testagem dos índios, né, que o que foi necessário, por exemplo, que uma prefeitura próxima do Pitaguari fornecesse os testes, enquanto que a ADCEI, né, o distrito sanitário, né, que atua no Ceará, tenha fornecido só 8 testes para testar uma população inteira. Então, na verdade, foi necessário, inclusive, que entrasse em contato com o município que abriga os Pitaguari, no caso ali próximo a Pacatuba, para que Pacatuba pudesse oferecer recursos, né? Recursos tanto para detecção, como para prevenção, como para tratamento das pessoas, o que deveria ter sido realmente efetivado com o governo federal. Como nós sabemos, né, esse direito à saúde indígena é um direito constitucional, é um direito que deveria estar sendo realmente efetivado, implantado devidamente, com equipes de saúde mais robustas do que realmente tem acontecido, e que na prática a gente observa que só tem, né, o profissional de saúde médico, a equipe de enfermagem e os agentes de saúde indígena, que os outros profissionais, na verdade, eles só são realmente chamados a atuar quando existe uma demanda maior, mas que, no entanto, a gente deveria ter uma quantidade maior de pessoas para esse tipo de assistência, principalmente porque dentro da atenção básica, no que se refere, né, a tudo que o SUS coloca para o atendimento da população, principalmente populações que têm uma condição de vida muito precária, como acontece com a boa parte das populações indígenas, que realmente essa atenção básica tivesse uma atenção integral. Não atenção integral no sentido de quê? De fazer visitas, de acompanhar as pessoas dentro da peculiaridade delas, como os idosos, as crianças, as gestantes, e, no entanto, a gente observa que isso ainda está bastante dificultoso, né? Com a pandemia, a situação se agravou, não aqui apenas no Ceará, mas no restante do Brasil. A gente sabe também que, para além disso, existe um outro problema, que é exatamente a falta de médicos em vários estados, em vários locais, né, e que esses médicos cubanos que perderam, né, essa oportunidade de estar aqui, na verdade, a gente que perdeu a oportunidade de ter bons médicos aqui, estão fazendo muita falta, exatamente porque essas populações, elas não têm assistência como deveriam ter. A saúde indígena, né, precisa desse tipo de atenção, ela precisa ser executada de uma forma adequada, ela precisa de um atendimento que ultrapasse esses limites que são colocados, né, mas sempre respeitando a medicina tradicional indígena, e sempre atuando de acordo com o que também preceitua essa medicina tradicional indígena, que é o acompanhamento das pessoas, utilizando os recursos que são disponíveis nas localidades em que esses índios estão, que esses índios estão residindo, nas aldeias, né, observando todo o recurso que pode ser aplicado e que sejam recursos naturais para que seja valorizada essa questão na cultura indígena. Mesmo com essa necessidade, né, essa importância da medicina tradicional indígena, a gente não pode negligenciar outros fatores. E aí, quando eu falei, por exemplo, com uma pessoa que trabalha com cura, né, lá na etnia Pitaguari,
a pessoa colocou o seguinte, que consegue tratar, né, os sintomas leves, por exemplo, da COVID, mas, no entanto, quando a situação agrava, a medicina tradicional indígena não dispõe de recursos para que esse tratamento aconteça. Até porque a gente sabe que a infecção por COVID é uma infecção viral. Então, na verdade, com a infecção viral, ou a gente lida com vacina e trata dos sintomas, ou a gente não lida. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido, né, os índios, podem fazer nesse sentido, é exatamente continuar nessa luta, nessa mobilização, para que realmente a saúde indígena seja implementada de uma forma adequada, né, para que essa saúde indígena, ela seja priorizada pelo governo, né, até como um meio de garantir a sobrevivência das pessoas, mas não apenas garantir no sentido de fornecer medicamentos, mas principalmente das outras questões que precisam ser instituídas, como, por exemplo, a segurança alimentar, como, por exemplo, todo o aparato, né, de políticas públicas que não englobam apenas a saúde, mas de outras questões, como, por exemplo, o direito à terra, que está sendo agora colocado em evidência, né, por conta exatamente dessa situação do marco temporal, né, que coloca para os indígenas uma situação muito complicada, porque como é que vai provar, né, que estava na Terra em 1988 e por que não estava na Terra em 1988? E isso acaba prejudicando que toda essa questão dessas políticas públicas que se materializam na Terra possam, de fato, acontecer. Com isso, eu encerro a minha fala, né, me colocar à disposição para perguntas. Agradeço mais uma vez a organização do evento, né, enfim, no dia a dia, na correria do trabalho, precisei vir aqui para a casa do Gustavo para fazer a apresentação, que era o lugar mais perto para chegar, mas estou aqui, né, com esse compromisso e com compromisso também de responder as perguntas que vocês, porventura, têm a fazer para mim. Obrigada. Muito obrigado, Daniele. Então, agora, vamos abrir para o debate, né? Está facultado aí as pessoas a perguntarem. Alô? Estão me ouvindo? Pronto, aqui nós temos uma pergunta da professora Marinina para a Daniele. Ela está perguntando como a biomedicina se coloca diante da medicina tradicional indígena. A abertura dos formados na biomedicina para respeitar saberes tradicionais? Foi para a Daniela essa pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como a biomedicina se coloca diante da medicina tradicional indígena? É um grande desafio, né? Principalmente por quê? Porque a biomedicina tem os seus preceitos, a formação das pessoas está totalmente voltada para isso daí. Durante, por exemplo, o meu curso de enfermagem, eu não tive nenhuma disciplina que tratasse da saúde indígena, por exemplo. E consultando médicos também que trabalham lá no hospital, que são residentes, internos lá do Hospital Universitário Walter Cantídio, né, que é onde eu atuo, né, no complexo hospitalar da UFC, eu já questionei vários deles se eles têm algum tipo de
treinamento, informação, disciplina que trata dessa ação. Então, é um grande desafio, porque o governo federal, ele tem os seus programas, né, como, por exemplo, o programa de controle da hipertensão, da diabetes, da hanseníase, tuberculose e tantos outros, e esses programas, eles basicamente são pautados na detecção da doença, tá, e na dispensação de medicamentos. Alguns desses medicamentos, por exemplo, né, eles são de uso obrigatório, né, assim, na verdade, ninguém pode obrigar uma pessoa a usar um medicamento, mas quando é o caso de tuberculose e hanseníase, precisa ter esse acompanhamento da equipe de enfermagem, né, para observar, inclusive, a pessoa tomando as primeiras doses daquela cartela, né, presencialmente, a pessoa precisa ir no posto de saúde, por exemplo, para receber a medicação e para tomar na frente do enfermeiro, né, e, no entanto, isso acontece, né, mas não é procurado outros recursos dentro da medicina tradicional para a resolução disso daí. Até porque a medicina tradicional indígena, ela também está vinculada a vários... Está chiando o microfone? Alguém me avisou que está chiando o microfone. Ela está vinculada a programas, né, que têm indicadores. E, no caso, quando é feita essa notificação compulsória pelas equipes de saúde, vem aquele medicamento para o seu fulano de tal, né? E esse medicamento precisa ter o acompanhamento, precisa ter o registro, precisa ter tudo. Então, na verdade, a gente observa que tem um grande desafio, porque a medicina tradicional indígena, ela vai estar baseada, né, em rituais, né, em uso de medicamentos do mato, como eles chamam, né, garrafadas, chás, ervas e o consumo de alguns tipos de recursos naturais. E, na verdade, quando a gente chega no posto de saúde, né, para observar, eles têm a possibilidade de fazer uso dessas medicações. No entanto, o que é incentivado é exatamente o uso da medicação alopática, que é essa que é fabricada, né, pela indústria farmacêutica, essa medicação que, enfim, existe uma comprovação científica, né, que é como os profissionais de saúde costumam colocar, para sua efetividade, e fica complicado realmente para esses profissionais que estão preenchendo planilhas, preenchendo informações, que para próprio recebimento de recursos, isso na atenção básica, né, da saúde da família, né, na saúde indígena também existe essa prestação de contas, mas não está atrelado exatamente ao recebimento de recursos, enquanto que na atenção básica, né, do Programa de Saúde da Família, o registro dessas informações, elas também vão gerar valores a mais ou a menos, né, para ser investido naquele local, naquele posto de saúde, naquela unidade de saúde. Sobre esse respeito aos saberes tradicionais, né, esses profissionais são treinados para isso, quando estão dentro da própria estrutura da CESAI, para que isso aconteça. No entanto, existe um outro lado, né, que é o lado do governo, né, que é o lado dessas doenças de notificação compulsória, e o lado também de características, né, dessas doenças, que são doenças que podem gerar epidemias, que precisam ser controladas, e que, no entanto, né, a medicina tradicional indígena ainda não apresentou uma solução, por exemplo, para uma doença como a hanseníase, né, pelo menos na população cearense. Eu verifiquei algumas publicações e tudo, e não tinha uma medicação específica para isso. Mas para outras questões, por exemplo, como as febres, né, as gripes comuns, as verminoses, existem sim medicamentos naturais, né, que são feitos por esses indígenas para aplicação. No entanto, a equipe de saúde, né, também oferece, né, esses recursos da indústria farmacêutica para que os indígenas possam também usufruir. Então, existe essa dificuldade. No entanto, né, assim, é muito claro o que a política pública de saúde indígena estabelece, que é o quê? É ofertar a atenção básica, né, com os medicamentos que são, enfim, que fazem parte dessa atenção básica, inclusive até com pílula anticoncepcional, esse tipo de coisa, para o planejamento familiar,
mas também no caso dessas populações indígenas terem os seus recursos para utilização, né, também respeitar. Então, não é para um médico ou um enfermeiro de uma unidade de saúde dessa dizer, por exemplo, que aquele indígena não deve usar um chá para tentar reduzir a pressão no caso de hipertensão. Mas, na verdade, aliar os dois conhecimentos. Hoje a literatura já mostra que os indígenas, eles são integrados, né, na sociedade geral, uma boa parte deles, e que o uso de medicamentos, na verdade, já é uma prática. Mas, no entanto, existem algumas preferências, principalmente para lidar com essas doenças que são doenças mais corriqueiras, como, por exemplo, uma gastroenterite, que é uma dor de barriga, ou, por exemplo, uma gripe, que é uma coisa mais comum, que eles têm esses recursos para estar tratando disso, sem necessariamente precisar usar dos recursos da indústria farmacêutica, né? E aí fica essa questão, né? Esses profissionais, eles precisam lidar com essas duas questões, tem os indicadores, e dentre esses indicadores ainda tem uma outra situação que precisa ser colocada, né? Por exemplo, da questão do parto, né, que foi uma situação que foi colocada por vários indígenas, que o parto deixou de ser naturalizado, que hoje em dia as índias precisam se deslocar para hospitais para terem os bebês, exatamente porque a saúde indígena ela tem que manter números positivos, né, das crianças nascendo bem, das crianças nascendo, né, com condições, enfim, de uma necessidade diferente, de alguma coisa dessa que exista recursos para manter a vida, para fazer com que essas crianças consigam sobreviver, né? E a outra pergunta é como são remunerações e contratações de agentes de saúde, são indígenas, esses profissionais de saúde. Bem, essas remunerações e contratações são feitas através de edital pela CESAI, né? Ela tem esse controle disso daí, são contratações temporárias, né? Não, ou seja, não é feito concurso público para essas funções. Os agentes de saúde indígenas, eles também estão dentro dessas contratações. Normalmente, o salário pactuado é um pouco mais do que um salário mínimo, né, para essas funções de agente de saúde. Eles são indígenas, precisam ser indígenas daquela etnia, porque como eles vão fazer o acompanhamento, que é semelhante ao agente de saúde, né, o agente de saúde que atua na atenção básica, né, da população geral, eles visitam as casas, sabem quem são as pessoas que eles atendem, reconhecem os problemas, verificam se aqueles indivíduos estão recebendo a atenção devida, se estão tomando a medicação, se estão utilizando algum recurso, né, que aquele posto de saúde está ofertando, como, por exemplo, né, essas medicações das doenças de notificação compulsória, tá? E fazendo esse acompanhamento. Então, eles precisam ser daquela etnia e precisam ser índios, principalmente porque isso está dentro da política pública de saúde indígena, né, que é uma espécie de pacto. Os indígenas vão participar ativamente desse processo. E os demais profissionais de saúde não precisam ser indígenas, mas podem ser também, né? E eles são contratados via edital, né? Inclusive tinham aberto recentemente, o salário é um salário até interessante, né? Para as funções, tanto de médico como de enfermeiro, não é um salário ruim de forma nenhuma, é até bem mais do que paga, né, a rede particular, por exemplo, mas precisa de uma série de treinamentos e ações para que esses profissionais de saúde respeitem, né, a medicina tradicional indígena e consigam aliar as duas coisas, né, para o bem do povo indígena. Tem outra pergunta aqui. Se um agente de saúde indígena se posiciona contrário à biomedicina ou às orientações da CESAI, ocorre algum risco de demissão? Sim, ocorre. Inclusive nessa gestão atual, uma indígena que é liderança, foi questionar algumas das metodologias que estavam sendo empregadas, como, por exemplo, né, desculpa que está dando uma interferênciazinha. Se esses indígenas estavam sendo atendidos adequadamente, questionando, né, o modo de operação que a CESAI
enfim, aplicou ou não aplicou durante a pandemia. E na medida em que foram feitos questionamentos sobre isso, sobre esses atendimentos que estavam ocorrendo na percepção dos indígenas, no caso, essa indígena que era liderança foi porta-voz disso, ela foi demitida, né, da função de agente de saúde. Então, na verdade, é uma situação muito delicada, né, nesse momento atual, quando a gente tem um governo que não tá priorizando, né, essa questão da luta indígena, não está priorizando a política pública indígena de uma forma geral, e quem questiona normalmente está sendo convidado a se retirar, né, desses ambientes. Então, a situação está muito complexa de fato. Bom, tem mais alguma pessoa para fazer pergunta? Eu teria uma pergunta para fazer a Daniele e também ao Gustavo. Primeiramente, a Daniele, você falou de mortes entre os Pitaguari, de pessoas idosas. Efetivamente, com relação à pandemia, né, a Covid-19, você tem dados sobre o número de óbitos de índios aqui no Ceará e entre os Pitaguari? O número, a quantidade? Gerson, no momento eu não estou dispondo desses números, mas o que foi colocado, né, o que está disponível, inclusive no site da APIB, que a gente pode consultar daqui a pouco, né, é que esse número ele é elevado se comparado à população geral. No momento em que a vacinação se efetivou, esse número de óbitos e de adoecimentos, obviamente, caiu, porque a vacina ela serve para isso, né? Então, até a vacinação acontecer, o percentual de mortes de índios, né, estava praticamente o dobro do que acontecia na população geral. Então, assim, é um dado preocupante, né? Eu posso, daqui a alguns minutinhos, quando você fizer a pergunta para o Gustavo, né, eu vou acessar aqui o site da APIB para verificar essa informação, né? Tem o dado da população geral indígena, tem por região e tem por estado, inclusive por etnia, mas nesse momento preliminar da pandemia, foi bastante expressivo. Hoje a gente verifica o quê? Que está um percentual bem menor, em virtude da vacinação, tanto é que isso está acontecendo, né? Até se observa que nos grupos mais de idosos, em grupos de profissionais de saúde, né? Ou das pessoas, né, que são educadores, caiu vertiginosamente esse número de óbitos, né? Mas exatamente porque esses grupos foram vacinados. Então, nos indígenas também não foi diferente. Teve a vacina, redução de óbitos, tá? Tem essa proporção, né? Enquanto que na população geral, quem está morrendo agora são as pessoas, né, abaixo da idade adulta, né? São que estão morrendo mais. Entre 39 e 20 anos são os maiores números de óbitos. Exatamente porque são pessoas que se vacinaram, se foram vacinadas, estão apenas com a primeira dose. Em alguns casos, em alguns estados, não foram sequer vacinados, né? Porque a prioridade, né, inicial, como todos já sabem, eram os idosos, né, as pessoas com algum tipo de comorbidade, profissionais de saúde e profissionais da educação, tá? Você vai fazer a pergunta para o Gustavo agora? Pronto. Gustavo, só um momento. Oi. Tô te ouvindo não, Jonas. Não tô te ouvindo, cara. A sua fala foi intitulada O Militar e o Índio. E, como você disse, é um assunto complexo e que você aborda de uma forma mais ampla no seu trabalho, né, na sua tese. Mas a pergunta que eu fiz é no sentido de entender um pouco assim. Você fala o militar e o índio, mas a tua fala, ela fala muito mais do militar do que do índio. Inclusive, você tem uma preocupação inicial de situar a questão da formação do Estado brasileiro, etc. Evidentemente que quando você está falando do militar, você está falando da política indigenista, você está falando do índio. Mas quando eu digo que fala mais,
é porque citou até, inclusive, o livro, né, do Davis sobre as vítimas do milagre. Pode passar a impressão do índio como uma vítima. E eu queria saber, assim, como na tua tese você traz também, ou se não houve a preocupação, se a visão foi mais essa mesmo, de tentar passar o militar, a figura do militar, a ação do militar, que é a ação do Estado brasileiro, através de uma política indigenista, como você contemplou os próprios índios, no sentido da sua resistência, das suas organizações, não é? No sentido da sua mobilização, porque a gente fala da mobilização indígena hoje, porque é muito fácil falar, vamos dizer assim, né? Porque está na mídia, de modo geral, a gente tem acesso nas redes sociais, embora, por exemplo, a grande mídia agora quase não está falando da mobilização que está acontecendo contra a PL 490, né? Que é enfim, mas existiam mobilizações indígenas, né? Resistência, luta, né? Se criou, por exemplo, em plena ditadura militar, organizações para fazer frente à ditadura, enfim. Como isso aparece no teu trabalho? Ou você não contemplou isso? Já é porque, assim, até o título dessa apresentação, eu falo um pouco da índole colonialista do militar. E o meu trabalho, a minha pesquisa de doutorado, é sobre a influência das Forças Armadas na política indigenista brasileira. Eu tenho uma formação, você mesmo falou, sou sociólogo e tal. Desde 2006 eu pesquiso assuntos militares. Então, sou um pesquisador de assuntos militares, mas a minha atuação profissional na FUNAI, então trabalho com índios. Então, é como eu disse, se eu for colocar todas as dimensões que envolvem o militar e o índio, fica uma coisa muito gigantesca, sabe? Assim, mas a minha preocupação teórica, no momento, é entender o que pensa o militar em relação aos índios. Obviamente, isso aparece no meu trabalho, de forma um pouco marginal, assim, a questão de como os índios das resistências da luta indígena, mas não porque isso tem importância menor, é apenas uma questão de foco teórico da pesquisa, entendeu? Mas é óbvio que a resistência indígena, ela é uma resistência que existe desde 1500 e que, portanto, a luta indígena pelos seus direitos é uma luta política. Agora, qual é a grande dificuldade, assim, e aí eu reputo não só a mim, eu reputo o pensamento social brasileiro em relação ao índio, especificamente ao pensamento político brasileiro em relação ao índio, é que a gente tem uma tradição teórica, principalmente na América Latina, fortemente marcada pelo marxismo, e a crítica social, a crítica política, ela se dá muito nesses marcos da crítica aos modelos econômicos, às estruturas de dominação e tudo mais. Só que Marx, na época, não tinha indígenas na Europa. Então, você não pode... O índio é considerado o quê? Se a gente for parar para problematizar a teoria marxista, a teoria social, de modo geral, hoje, ele não é um operário, ele não é um camponês, ele via na floresta, tirava tudo da floresta, mas ele era o dono dos meios de produção? Também não era. Então, não existe pesquisas para compreender o posicionamento do índio na luta política do mundo todo, não é só do Brasil. Então, mas nesse caso não é porque eu não tenho interesse na temática, que é apenas uma questão de foco teórico, né? Foi meio que um desenvolvimento da pesquisa que eu já venho desenvolvendo há um certo tempo, e aí casei de trabalhar na FUNAI e juntei uma coisa com a outra. Mas sobre a questão do índio ser um coitado, não é coitado, obviamente que não é um coitadinho.
E ninguém deve olhar grupo social nenhum, até porque se a gente fizer isso, a gente está até desumanizando o índio, né? Agora, você há de convir que são duas forças completamente desiguais, né? O Estado Nacional é plenamente armado, com todas as suas estruturas coercitivas, como Weber falava, né? Detendo um monopólio legítimo do uso da violência. E quem são os povos indígenas nessa história? São a resistência. É o elo mais fraco, entendeu? Então, claro que a gente tende muito a ver eles como vítimas. E são vítimas mesmo. Mas não são coitados. Eu não acho que sejam coitados, não. Tanto que eu trato eles como atores também da nacionalidade brasileira. Eu não sei se é isso que você estava querendo saber, mas basicamente é isso, Gerson. Não, o fato de a fala indígena, ou eu dar mais ênfase às organizações indígenas no meu trabalho, é apenas uma questão de foco teórico. É um foco teórico. Eu sou um pesquisador de assuntos indígenas, eu sou indigenista por profissão, mas por formação teórica, formação intelectual, eu sou um pesquisador de assuntos militares. E aí eu reconheço a importância da interação do militar com o índio, no sentido de entender por que o militar, como e por que o militar se apropria dessa temática indígena de forma tão intensa, né? Tão feroz em muitos casos. Até porque, se você for parar para pensar, em termos populacionais, a gente tem 0,5% da população indígena, segundo um censo do IBGE de 2010, que tem mais de 10 anos que está defasado. Mas, enfim, uma população muito reduzida, não representa, em termos estatísticos, muito peso, como a população negra, por exemplo, a população LGBTQIA+, para citar outros grupos sociais mais específicos. Mas, no entanto, a questão indígena suscita um grande debate internacional, porque ela envolve a questão fundiária e a questão ecológica, que estão na ordem do dia. Então, bem, acho que é isso, cara. Não sei se eu te respondi a pergunta aí. Respondeu. Então, está aberto aí para quem for fazer mais perguntas para o Gustavo e a Daniele. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, já que não houve a apresentação de novas perguntas, nós podemos encaminhando para o encerramento, fazendo da seguinte maneira, deixando esses minutos finais tanto para a Daniele como para o Gustavo, para eles ficarem à vontade e colocarem mais algumas questões que gostariam de ter falado e por conta do tempo, né, das exigências de controle das falas, acabaram não falando, mas que gostariam de ter falado. O Babi está dizendo que há uma questão. Bom, não estou vendo aqui essa questão. Entrei aqui ao vivo. A questão da Marinina para o Gustavo, é isso?
Tem uma questão aqui da professora Marinina. Então vamos lá, Como eu Gustavo, vejo a pode perspectiva. responder. Tá me ouvindo? Como você vê a perspectiva dos índios em relação ao marco temporal e como os militares podem contribuir nesse sentido com o desfecho dessa ação? Como eles interferem? O marco temporal é uma tese genocida, né? Porque bem, os índios veem a questão do marco temporal é interessante, é um debate interessante, porque eles, claro, reivindicam os seus territórios tradicionais, mas o lado contrário aos índios, né, tem um argumento muito bizarro, quer dizer que todo o território brasileiro era terra indígena desde 1500 e, portanto, o índio se sentiria no direito de reivindicar a Avenida Paulista, por exemplo, ou então a Praia de Copacabana ou o prédio do Copacabana Palace reivindicado. É um absurdo, primeiro porque os índios não querem isso. Então, não tem como nem você fazer uma série de estudos antropológicos e para você determinar que aquilo é uma terra tradicionalmente ocupada. Então, os índios sabem disso e tentam tentam desmistificar essa história de que o índio quer tudo para ele. Não é verdade. Eles têm os seus territórios tradicionais e estão tentando recuperar esses territórios. O direito, a tese do indigenato, que é a que eu me alinho, que os indígenas defendem também, é de que eles têm o direito imemorial aos seus territórios, ou seja, eles habitavam seus ancestrais e, portanto, a sua cultura existia antes de existir o próprio direito. Então, eles, em havendo essa identificação coletiva com o território, eles têm o direito de reivindicar. Agora, como os militares interferem? Interferiram daquela forma que eu falei, esse discurso, sobretudo do perigo da invasão internacional da Amazônia, da balcanização dos territórios e da fragmentação do país em diversas nações, o que é um absurdo, e eles têm, assim, eles usam, os militares usam essa expertise que eles têm, sobretudo em relação às fronteiras e à Amazônia, e a própria história, como eu falei, de serem protagonistas da política indigenista, como interlocutores privilegiados de interesses econômicos poderosos. Não sei se eu me fiz entender, Marina. Então, eles interferem nesse sentido, né? O que um general desse comandante da Amazônia fala, como a Helena falou em 2008, no julgamento de Raposo Serra do Sol, automaticamente reverbera em todos os setores da sociedade. Então, é um poder muito grande, né? Um poder persuasivo muito grande que os militares detêm. Agora, como eles podem contribuir no sentido com o desfecho dessa ação? Olha, como eles deveriam ficar calados, né? Porque os militares não deveriam nem, para começar, nem se meter na política, porque primeiro estão armados, são instituições, como diz a Constituição, do Estado e são permanentes, então não tinha que se meter em discussão política nenhuma sobre assunto qualquer. Eu costumo dizer, se um militar quer participar da política, primeiro ele tem que baixar a arma e sair da corporação. Aí ele pode, como qualquer cidadão. Mas a contribuição que eles dão, a melhor contribuição que eles dão para esse debate é ficando calados. E cumprindo o seu papel constitucional, que é de manter a integridade nacional. Não tem que dar pitaco sobre terra indígena tal, vai ser um perigo para não sei o quê. Não é um assunto muito complexo para dizer respeito apenas aos militares, sabe? Talvez tenham que dar opinião quando forem demandados nos fóruns democráticos para isso, mas não serem protagonistas de posicionamento qualquer, entendeu? Eu acho que é isso. É isso que eu tenho para dizer. Só queria terminar aqui agradecendo
palavras finais e agradecendo aqui pela oportunidade de expressar um pouco do que é esse debate entre o militar e o índio, é um debate da nacionalidade, da formação nacional brasileira, e espero que a gente se encontre aí para outras conversas, e reiterar aqui meu restrito apoio aqui à luta dos povos indígenas contra o PL 490, que é do marco temporal. Espero que a gente tenha uma vitória hoje para o bem da nação. É isso. Obrigado, Gerson. Obrigado, Gustavo. Então, agora, a Daniele pode aí dar suas palavras finais e concluir a participação dela. Suas palavras finais. Sobre a questão da quantidade de mortes, né? No Ceará foram 26 mortes, certo? Mas para uma população muito pequena, então a gente vê que isso é bastante expressivo. Bem, as minhas palavras finais são de agradecimento à participação no evento, né? Assim, foi um pouco corrido estar aqui, porque eu estava trabalhando e cheguei meio que em cima da hora para conseguir atender. Lá no hospital realmente é bem complexo, né? Para conseguir se ausentar e para conseguir fazer algum tipo de apresentação lá, eu tenho muita interrupção, então tive que vir aqui para a casa do Gustavo para isso. Mas eu queria agradecer a todos, né, por escutar um pouquinho, pelas perguntas, né, e agradecer a organização do evento e também ao Gustavo, por ter me auxiliado aqui na apresentação. Então, muito obrigado, Daniele, muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez, tivemos uma tarde com um debate muito rico, né? Como o Gustavo disse no começo da fala dele, tanto isso contempla a fala dele como a da Daniele, se trata de questões bastante complexas, que evidentemente não se esgota, né, num momento como esse, mas ficou aí um registro, né, porque está sendo gravado, de um debate bastante rico, né, dentro da jornada dos povos indígenas. Então, eu agradeço mais uma vez a Daniela e ao Gustavo pela disponibilidade de estar aqui, e amanhã nós temos de novo outro debate, que aí teremos a participação, outro debate promovido pelo Lampejos, né, dentro da Jopoi. Então, teremos a participação da professora Marina Gruska, da UES, e do professor Eduardo Carrara, que é pela PUC São Paulo, né? Então, amanhã nos encontramos de novo às 15 horas. Obrigado a todos e até amanhã. Deus quiser. Recendeu a rosaria, ai meu coração bem diz. Aqui tem moça formosa, e aqui tem moça formosa, ai ô bebê tem manimbó. Aniava gurete, vamos todos se juntar e vamos entrar nessa roda, vamos todos se juntar, vamos entrar nessa roda, vamos enfeitar o salão. Aniava gurete, mas o bebê tem maningói. Aniava gurete. Bolsonaro
Mantoria tu te